De volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo o reitor da UFV-JM, professor Heron, que está de volta aqui ao nosso programa, agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível em nossa plataforma do YouTube. Professor, como é que está a situação dos profissionais que atuam, né? Questão de técnicos, está tendo concurso público, como é que está essa... Olha, nós, quando assumimos a gestão, tínhamos um passivo de mais de 70 vagas não providas. Concluímos o concurso público, fizemos essas contratações, foi uma contratação muito pujante, demos posses coletivas, o que não acontecia, ou havia muito tempo que não acontecia na universidade, e temos hoje uma expectativa de distribuição de mais vagas. Só que a gente não tem grandes ambições hoje do que vamos receber. É provável que a gente tenha um aumento no número de técnicos, porém um pouco mais modesto, e de docentes do ensino superior, de acordo com os novos cursos que a gente pretende abrir. Eu não sei como é que ficou, se mudou muito. A gente teve um grande boicote nos últimos anos, questões de política, né? Política do governo federal. Com relação às universidades, especificamente alguns cursos, inclusive, como é que está esses investimentos? Questão de pós-graduação, de mestrado, projeto de extensão, como é que isso está ficando? Falando agora dos últimos 2 anos. Como estamos funcionando, Isso. Basicamente, né, Marconi? Nós temos hoje, eu falei do nosso orçamento global, pouco mais de 50 milhões de reais, eles estão ali disponíveis para a gente escolher onde aplicar. Mas é uma escolha relativa, porque a conta de luz ela é quase 5 milhões. Os contratos terceirizados podem aí bater a casa dos 20, dependendo a época do ano, a área, o aditivo que a gente vai fazer ali. Então, o que a gente tem feito? É recorrido muito a parcerias fora da universidade, com fundações de apoio, com o Congresso Nacional, com captação externa via fomento. Hoje, os editais que a gente concorre, a nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para dar um exemplo, ela ajudou a gente ter hoje um caixa, que eu vou chamar extra, de 35 milhões de reais, só para a condução de projetos. Estou dando um único exemplo de uma única agência de fomento, né, que cedeu o dinheiro via edital para a nossa universidade, chegou nessa cifra. O total, a gente tem mais de 50 milhões em convênios. E isso é extra orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. O que nós fizemos como gestão? Nossa Pró-Reitoria, Diretoria de Pesquisa e de Pós-Graduação, começou a dar cursos e ajudar os nossos docentes a concorrerem mais em editais. E isso aumentou a captação de recursos de uma maneira que eu posso dizer até exponencial. E a tendência é que a gente aumente mais. Eu também aumentei a equipe na Pró-Reitoria de Planejamento que cuida do setor de convênio. A gente está com um olhar hoje voltado para Montes Claros, para grandes indústrias, que a gente possa fazer parceria para formar pessoas e desenvolver pesquisa de ponta, para a roda não parar de girar. Então, a gente está muito atento a isso. A despeito do pouco orçamento, eu posso dizer que a gente foi muito criativo também. É o momento que a gente mostra se a gestão será eficiente ou não. E, modéstia à parte, a gente tem ido bem. O sistema de ensino, pelo menos o que eu tenho visto aí, não estou falando de universidade, estou falando desde o ensino básico, das escolas, é muito fechado. As universidades sempre foram muito fechadas nos seus projetos, fica sempre dentro dos muros. A universidade aqui em Diamantina eu tenho observado um diferencial. Isso tem sido compartilhado mais com a nossa comunidade, é senso comum, é achismo, né? Não tenho certeza. Mas o que você pode dizer com relação a esses projetos de extensão feitos com a comunidade, que estão impactando na vida das pessoas? Olha, nós temos mais de 200 projetos em andamento hoje. Só para uma cifra muito direta, entre programas, projetos, eventos, prestação de serviços, que a gente também tem essa modalidade, e a extensão, Marconi, é o que abre a porta da universidade para se relacionar com a comunidade. E tem projeto de extensão integrado com pesquisa. Eu vou dar um único exemplo aqui por causa da capacidade de impacto desse projeto. Nós temos um docente do Instituto de Ciência e Tecnologia, professor Bernard, que ele começou a construir placas de solo-cimento. Essas placas têm um potencial de reduzir em 70% o custo da construção civil. Ele montou uma oficina na Ocupação Vitória,
com dinheiro de financiamento internacional e hoje a gente está ajudando a buscar financiamento interno. Se a gente consegue criar escala num projeto desse, a gente está falando de algo de grande impacto para a vida de muita gente. Imagina esse problema de moradia que a gente tem, se ela se tornar mais acessível, mais barata e com transferência de tecnologia para as comunidades e para as prefeituras, que também são entes públicos. Eu ia até te perguntar algo nesse sentido. Quando você falou aí de conta de luz de 5 milhões, eu falei, poxa vida, não tem um projeto ali de fotovoltaico, de energia eólica, alguma coisa que a universidade, a parte de engenharia, de tecnologia podia estar desenvolvendo para que a gente possa diminuir o custo, né? A gente comenta muito sobre isso, sobre os órgãos públicos, prefeituras, tal, poder fazer esses investimentos. Aí você me traz uma notícia como essa aí. Sim. Já respondeu. E, na verdade, nós estamos fazendo ainda projetos para redução de custo com energia solar, mas a conta ela não chega a 8, 9 milhões porque nós já temos esse andamento. Eu dei a conta mais barata, sem a inserção das placas fotovoltaicas. Tá? Olha, na sua gestão, quais são as metas para os próximos anos? Olha, eu vou falar da principal aqui, é encher a universidade de estudantes. Essa evasão que a gente está vivendo, a gente ainda tem muita vaga não ocupada. Isso é muito triste, Marconi. Eu estou falando aqui de uma grande potência de desenvolvimento para Diamantina e região, mas um curso de engenharia com metade das cadeiras vazias. Isso, quando a gente pensava há 15, 20 anos, não era uma possibilidade. Hoje é, até por causa da alteração dessa juventude, de um auxílio estudantil que talvez não chegue a contento ainda daquilo que a gente precisa, mas isso é um esforço coletivo que a gente vai ter que fazer. Então, assim, eu já tenho traçado estratégias com a Pró-Reitoria de Graduação e toda a nossa equipe. A primeira, formar melhor os professores, modernizar os nossos currículos, divulgar ainda mais a universidade. Nós estamos numa campanha muito intensa de divulgação, mas ainda guardando o efeito disso. Eu acho que ainda falta um esforço de todo o território, talvez um esforço nacional, de falar assim para a juventude. Vale a pena ter esperança, vale a pena estudar, o Brasil precisa de vocês. Como que é essa interlocução com o governo federal? Pois é, esse problema, estou pegando com base no que você me disse aqui mais cedo sobre a realidade dos jovens que estão buscando algo imediato, algo que vá resolver o problema dele mesmo que não tenha segurança. Como é que está sendo levar isso para o governo federal? Porque eu acho que isso teria que ser uma campanha nacional, não exclusivamente da UFVJM. Acho que isso deve estar assolando todas as universidades do Brasil. E precisava de uma campanha, sei lá como seria isso, né? Algo bem profissional e bem... Bem, a gente primeiro tem que localizar o problema. A questão toda é que a gente está falando de um fenômeno mundial. Então, assim, hoje, jovens de 17 a 25 anos, a gente pode afirmar, pelo menos nos países da OCDE, que eles têm um desejo menor de ir para a universidade. No Brasil, quando você olha centro urbano, você não tem tanta evasão na UFMG, por exemplo, mas você tem uma densidade populacional muito maior. Agora, Diamantina e regiões parecidas com Diamantina, posso dar exemplo, Patos de Minas é grande, mas tem muita evasão. Rio Paranaíba também tem muita evasão. Onde a gente tem campos, Unaí, Janaúba também tem evasão. São Sebastião do Paraíso, um campus da UFLA, que foi noticiário nacional, é uma turma que tinha um único estudante uma época. Isso, de alguma forma, quem olhou para aquilo ficou muito assustado, como que uma estrutura tão bem feita tinha pouco estudante. O MEC foi o primeiro a nos acionar com essa preocupação. Criou o programa Pé de Meia para quem tem o desejo de se tornar professor e pediu para a gente um grande planejamento estratégico. Hoje eu presido a Comissão de Comunicação da Andifes, a pauta número 1 nossa é de como divulgar bem as nossas instituições. Mas há um trabalho civilizatório nisso também. Nós precisamos de lideranças políticas que falem bem da universidade, que divulguem o que ela faz de melhor. O que os noticiários têm feito nos últimos anos foi fazer uma propaganda muito pejorativa e negativa, o que não corresponde à realidade. A universidade pública produz vacina, boa técnica, forma profissional de saúde, professor, ciência de qualidade, desenvolvimento econômico. Isso a gente pode afirmar com muita objetividade. Bom, falando em recursos, né? Hoje, basicamente, a universidade vive com
com recursos do orçamento ou tem dinheiro extra entrando? Os deputados que são votados aqui têm feito aportes dentro da universidade através das suas emendas? O orçamento principal, quando a gente olha e analisa o orçamento global, a maior parte funciona porque o governo nos banca, literalmente banca. E aí eu estou falando de mais de 400 milhões de reais ano para toda a universidade em todos os seus territórios. Porque a folha de pagamento é a nossa despesa hoje mais pesada. Mas o discricionário, que está em torno aí de 55 milhões, ele faz com que a nossa operação básica funcione. A gente paga todas as viagens que os docentes e estudantes têm que fazer, tem uma frota a ser renovada ainda, e as emendas, elas entram de um caráter mais auxiliar nesse planejamento estratégico. Vou dar um exemplo. A obra que a gente faz no Campus 1, ela veio de uma emenda de bancada. Os telhados que a gente está reformando, dá R$1 milhão, já é com recurso próprio que a gente planejou sem depender de emenda. E tem muito deputado, Marconi, que escolhe projeto para financiar. Tem deputado que prefere a cadeia de apicultura, por exemplo. Ele manda um dinheiro específico para aquele projeto, para a base eleitoral dele. Mas a gente tem feito hoje um trabalho para conversar com a bancada de Minas Gerais, para apoiar todas as 11 universidades federais mineiras, por se tratar de uma questão de Estado. Não pode ser apenas de negociação de emenda. Mas tudo que depende, eu vou a Brasília todo mês, quase todas as vezes, eu bato na porta de deputado em deputado para pedir apoio, mesmo que eu tenha um retorno positivo sempre. Mas a gente tem uma equipe toda mobilizada para isso. A minha pergunta foi realmente provocativa, porque no próximo ano a gente terá eleições gerais. E na última eleição, que me entristeceu muito, que tivemos deputados aqui com mais de 1.000 votos votados, que nunca veio a Diamantina e que nunca colocou um centavo de emenda, ou seja, o voto do diamantinense foi para levar emenda para outros lugares. A gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, por isso que eu fiz a pergunta especificamente dos deputados, mas... Num painel livre, Marconi, uma pergunta necessária. A gente tem que discutir isso. Diamantina carece de lideranças mais regionais que defendam o nosso território, o nosso povo. Eu acho que a gente precisa sempre estar atento a esse tipo de coisa, porque às vezes vai naquela emoção e não sabe nem por que ele está votando, né? Nunca veio a Diamantina, não conhece, não sabe nem onde fica e tem mais de 1.000 votos na cidade, que ele vai pegar o voto dele e levar para outra cidade, as emendas, não dá para concordar. Reitor, a gente está chegando ao final, foi rapidinho, né? O assunto é tão gostoso de conversar, falar sobre a universidade, mas falando aqui nesse aniversário de 20 anos da universidade, o que você pode dizer aí para os alunos, os professores, né, os técnicos, para o futuro da universidade? Bem, a primeira coisa, eu gostaria de deixar muito claro, eu disse isso para o Jones na rádio também, nós temos um grande diamante lapidado ali no Alto da Jacuba, chamado Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É importante dizer isso, porque isso foi pensado como um grande projeto de inclusão de pessoas para diplomar em nível superior com muita qualidade, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização e mudar a vida do nosso território, produzir emprego bom, desenvolvimento econômico, agregar valor em produtos e sempre deixar viva a capacidade de sonhar, que é o que a gente nunca pode perder. A universidade pública, ela pensa em problema que ainda não existe, ela pensa em solução para aquilo que ela atende. Ela entra no momento de Covid-19 e traz uma testagem rápida, coisa que nenhuma instituição privada conseguiu fazer em tempo tão hábil, em tão curto espaço de tempo. Nesses 20 anos, nós já diplomamos mais de 20.000 pessoas em nossos territórios. E eu queria dizer que os próximos 20 anos que nos aguardem, que a gente vai fazer muita transformação aqui no território onde a gente atua. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Conversamos com o professor Heron, falando sobre os 20 anos da UFVJM. Olha só, hein? 20 anos já da nossa universidade. Que bom. Parabéns à universidade, parabéns à Diamantina, ao Vale do Jequitinhonha, pela universidade. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.